Mateus 12, versículo 13 e 14. Podemos ler, sim ou não? Sim. A palavra de Deus diz assim, ó. Então, Jesus disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. E ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós, Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Nós queremos Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor ministre nesse lugar para o louvor da Tua glória, Pai. Deus, queremos Te pedir, Pai, que o Senhor esteja aqui conosco nessa manhã, ministrando aos nossos corações e ministrando, Pai, sobre cada vida aqui representada, Pai. Visita os nossos corações, visita, Pai, a nossa alma, Pai. Visita aquele parente que está distante de nós, Senhor, e contempla os nossos corações. Nós declaramos, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar, Pai, e desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você leu aí junto comigo esse texto que relata algo que aconteceu a partir de Jesus Cristo, queridos. Nesse momento do texto que aqui nós lemos, Jesus Cristo está operando um milagre. Jesus Cristo está movendo o reino de Deus para essa terra e repreendendo o mal que existia sobre aquele lugar naquele tempo. Entenda bem que o texto nos relata que Jesus ele estava operando esse milagre num dia de sábado. E o povo judeu, naquela época, ele tinha alguns costumes que eram relatados pelos livros aos quais eles seguiam, a saber, o Pentateuco, e que aquilo era uso pro forma daquele povo naquela época. Entenda que o sábado era um dia que eles tinham e que eles não deixavam reservado para ser feito nada, além de adorar ao Deus a quem eles serviam. Então, aquele povo, todo sábado, se reunia e ia até a sinagoga. Se reunia todo sábado e ia até o lugar para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E, ao chegar naquele lugar, eles contemplavam toda a dinâmica que era colocada como prática naquela época. Entenda bem que existia como se fosse um protocolo, um roteiro estipulado durante a semana. Eles começavam um estudo que era dividido de maneira homeopática até o sábado. Eles estudavam os dias da semana e chegando no sábado, que era o último dia do estudo daquele capítulo, daquele livro que eles haviam reservado, eles findavam aquele capítulo, livro ou estudo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Como se fosse uma dinâmica de aula. Começa na segunda e termina no sábado. Então, aqueles homens que ali estavam, eles foram aquela manhã até a sinagoga com o intuito dentro do coração deles, protocolado, que eles já sabiam que iria acontecer. Eles sabiam que eles iam chegar na sinagoga, que eles iam chegar naquele lugar de adoração e que naquele dia uma página seria virada da história que eles estavam estudando. Eles sabiam que o estudo ia terminar naquele dia. Eles sabiam que algo ia ser terminado naquele dia. Porém, queridos, olhe para cá, o plano de Deus não era bem esse para aquele dia. O homem havia traçado algo no coração dele que terminava naquele dia, mas o reino dos céus, quando olhou para aquele lugar, falou para aqueles homens que ali estavam, ao coração de um homem especial que ali estava: hoje não é dia de terminar nada, pelo contrário, hoje é dia de começar uma nova história. De repente você chegou aqui na casa do seu pai, pensando que algo estava terminando, mas queridos, é apenas um ponto de vista, porque quando algo termina, é porque algo novo vai começar, é porque algo novo está reservado da parte de Deus. Então, queridos, hoje não é dia de terminar nada, hoje é dia de começar uma nova história escrita pelo reino de Deus
Deus, naquele dia Deus tinha um milagre reservado para operar naquele lugar, para contrariar a lógica daqueles homens. Pode ser, queridos, que hoje você tenha vindo até a casa de Deus para cumprir um protocolo, mas Deus olhou para você, olhou para esse irmão que está aí do seu lado e falou: hoje é dia de começar uma nova história, porque você pode fazer diferente com Deus a quem você serve. Então, queridos, olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala para ele assim: você pode começar uma nova história. Ah, mas eu estou muito velho. Diz para ele: você pode começar uma nova história. Ah, mas eu estou muito doente. Você pode começar uma nova história. Mas eu estou sem dinheiro. Você pode começar uma nova história. Bata na palma da mão desse crente e fala: crente, hoje é dia de começar uma nova história, querido. Hoje é dia de começar algo novo na minha e na sua vida, porque afinal de contas, maio está se apresentando aí, cheio das suas possibilidades, e maio é o mês onde Deus pode operar um milagre na sua vida, querido. Mas, olha aí, tá tímido ali, dê uma salva de palmas ao Senhor. Porém, o texto que nós lemos, ela é focada. A história é colocada em prática e o foco, a luz está colocada ali sobre um homem da mão ressequida, queridos. A história está colocado ali sobre um homem que está dentro daquela sinagoga e que sequer deveria estar ali. Aquele homem não deveria estar naquele lugar, naquela hora, naquela circunstância, ali onde ele estava. E entenda que você conhece uma história melhor do que eu, e que é uma história mais famosa do que essa, que até quem não domina o Evangelho, diferentemente de você, posso ouvir um glória por conta disso? A história da mulher do fluxo de sangue, você já ouviu falar? Sim ou não? Um ali não falou que não sabe, então deixa eu contar, dando spoiler. A mulher do fluxo de sangue era uma senhora que sofria ali dos costumes das mulheres naquela época, tinha muitos anos. A mulher, porém, quando adentrava por essa seara, ela não podia ter o convívio social dela colocado em prática. Ela, quando entrava nesse período, ela tinha que ser separada. Então, ela saía da cidade e ia para um lugar chamado Arraial dos Impuros, que era onde ficavam as pessoas que estavam impuras e que não eram dignas de estar no convívio social. Essa mulher do fluxo de sangue, ela é colocada à parte justamente por conta disso, porque ela está no momento de impureza e então ela tem que se colocar à parte, ela tem que se colocar num retiro, até que a purificação chegue e que ela possa voltar para o convívio social ao qual ela faz parte. Esse ato, essa atitude, ela era uma prática naquela época em muitos conceitos. Você já ouviu a história também do cego, o Bartimeu, que vivia à margem do caminho fora da cidade. Ali ele estava porque ele era impuro. Então, ele não era digno de conviver junto com as pessoas que eram puras. Veja só a dicotomia, a separação, a tricotomia, que era feita, que coisa absurda, se assim eu posso dizer. Quer dizer, então, que por conta de uma situação a qual eu enfrento, eu não posso ter o meu convívio social colocado junto com as pessoas? Era assim que funcionava. Você, quando entrava por esse período, por essa situação, você era excluído. Você era colocado à margem. Esse homem, então, tal qual era dito nos livros que tinham naquela época, ele não poderia frequentar a sinagoga. Ele não poderia estar naquele lugar fazendo o louvor e a adoração ao Deus a quem ele servia. Então, imagine-se junto comigo naquela época que alguém chegou para aquele homem e falou: olha, você não pode ir para a sinagoga. Aí ele falou: por quê? Porque a sua mão é defeituosa, ora bolas. Eu estou vendo aí, ó, sua mão é ressequida. Você não pode ir no templo. Aí ele falou: mas eu gosto de ir. Mas você não pode. Aquele homem então, ele começou a fazer o quê? Eu vou do mesmo jeito. Podendo ou não podendo, eu vou.
Então o que ele fez com a mão? Escondeu a mão. E aí naquela época natural que não tinha bolso. Se fosse hoje em dia, ele botava a mão no bolso, ficava com a mão no bolso lá muito bem, escondidinho, eu fazia igual o Napoleão, botava aqui, ó, e vou viver minha vida. Ninguém está me vendo, eu vou ficar por aqui mesmo. E quem olhava para aquele homem naquela época, tal qual a mulher do fluxo de sangue, falava para ele: você não pode. Porque era o que estava escrito no Pentateuco, você não pode. Porque está escrito aqui, ó, estou lendo aqui, ó, não pode entrar quem tem a mão, não pode olhar, não tem orelha, não pode, não tem orelha, você tem duas, entra, você só tem uma, tá fora. Aqui, ó, manco, não, manco não pode entrar não. Mas eu só torci o pé ontem, não pode entrar, tá fora, você também não pode. Era cheio de não pode, e aquelas pessoas que ali estavam, dominavam todos esses não podem. Todas essas vozes que diziam não pode. Mas, queridos, existiu uma palavra que foi lançada mais à frente, que ficou relatado em alguns capítulos atrás de Mateus 11, que diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, aquele homem que naquela época tinha uma mão ressequida, tinha ali um problema que dizia que não podia, ele olhava para si e pensava: você está cansado? Ele dizia: eu estou. Você está sobrecarregado? Ele dizia: eu estou. Mas você não pode, foi o que disseram para aquele homem. Pode ser que alguém tenha dito para você que você não pode, que você não deve, que você não é digno de estar na presença do seu Pai, mas existe uma voz que ecoa dentro do seu coração, que diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E quem está entendendo está erguendo a mão para o alto. De repente você está cansado, de repente você está sobrecarregado, mas alguém olha e diz: não pode. Mas existe um Deus que diz para você: se achegue a mim, vinde até mim. Você está cansado, você diz: eu estou. Você está sobrecarregado, você diz: eu estou. E Jesus Cristo fala: troca o teu fardo com o meu, porque o teu é pesado, mas meu jugo é leve. Então vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Mas alguém disse que eu não posso, mas Deus disse para você: você pode, queridos. E na presença desse Deus, você pode. Existe uma má notícia mediante isso tudo. Que má notícia é essa? Me permita te dar. Eu, verdadeiramente, na minha natureza, eu não posso me achegar a Deus. E existe uma notícia pior do que essa, que diz a respeito da sua pessoa. Você, pela sua natureza, você não pode se achegar a Deus. Mas isso não é exclusivo a mim e a você, não. É exclusivo também a esse irmão que está aí do seu lado. Porque ele também não pode se achegar na presença de Deus. O irmão que está atrás de você também não pode, querido. E isso é algo que é inerente a mim, é inerente a você, é concernente a todos nós que aqui estamos. Nós verdadeiramente, por nós mesmos, nós não podemos nos achegar na presença do Deus a quem você serve. Então, quando alguém, de repente, do lado de fora ali da rua, olha para você, não professa a mesma fé que você e fala para você: olha, você vai para a igreja, você vai para a presença de Deus, você não pode se achegar na presença desse Deus. Queridos, até certo ponto, até a página 1 desse livro, ele tem bem razão mesmo, porque você não pode se achegar na presença desse Deus. Mas, queridos, você serve a um Jesus Cristo que é vivo. Posso ouvir um glória aí da sua parte? Quando alguém falar acertadamente que você não pode se achegar na presença do Deus Todo-Poderoso e que é santo, você pode dizer para ele: olha, você está certo, mas existe um Cristo que me comprou na cruz do Calvário, existe um Deus que se deu por sacrifício. Eu por mim não posso me achegar, mas por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele me fez digno a chegar na presença do meu Pai. E vai erguendo essas mãos para os céus aí, dando glória ao Deus a quem você serve, porque Ele te comprou, te deu uma nova oportunidade e te fez digno pelo sangue do Cordeiro. Você por si só não pode, mas existe um Cristo Todo-Poderoso que se fez em sacrifício, te lavou no sangue do Cordeiro. Então acorda esse crente que está aí do seu lado, sacode ele nessa manhã e fala: olha, crente, pelo sangue do Cordeiro você pode, querido. Mas sacode esse crente aí, dê uma salva de palmas ao Senhor, porque, querido, por nós não podemos.
mas pelo sacrifício do Cordeiro você pode. Aquele homem que ali estava, naquele dia de sábado, ele falou: eu vou para o templo sim. Eu vou. Aí ele botou a mão no bolso, foi andando lá muito bem, se enfiou lá no meio da multidão e ficou lá, no meio daquele pessoal da sinagoga, participando lá, com a mão no bolso, né? Bata a palma, ele ficava com a mão no bolso. Bata na palma do se ele tivesse na novinha do catete, ele estava perdido. Porque, eita ferro, a igreja é pegajosa, né? Quando bate na palma do seu irmão, ele tem que bater com a outra. Fala com o irmão que está atrás, ele ia ter que dar outra mão. Na hora do abraço, ia ser aquele abraço meio esquisito, que não ia tirar a mão do bolso. Mas lá na sinagoga, ele ficou com aquela mão no bolso lá, escondidinho, para que ninguém descobrisse. E ele ficou lá na dele, quietinho, caladinho, igual você chegou aqui hoje. Quietinho, caladinho, pensando assim: eu só quero entrar na igreja, ir lá no sábado, fazer o que eu tenho para fazer e depois ir para casa. Você de repente veio para cá domingo pensando: eu vou lá para a igreja, cumprir meu rito, fazer o que eu tenho que fazer, sento lá naquele banco, durmo um pouco, aí o pastor começa a mandar me balançar, eu já não consigo dormir, eu já não estou gostando muito dele não, porque eu venho para cá para dormir, ele fica enchendo minha paciência, eu vou homem chato. Só quero cumprir meu rito, de ir lá, tranquilo e calmo, com a minha mãozinha no bolso, escondidinho, me deixa aqui. Aí ele foi, naquele dia, para a sinagoga, foi lá para a igreja dele, escondendo o probleminha dele aqui no bolso. Não posso. Como é que eu não posso? Agora ninguém está vendo meu problema, agora eu posso. Deixa comigo. Foi para lá. Chegando lá naquele lugar, começa uma certa discussão, que os homens que entendem muito dos livros: Jesus, olha aqui, é lícito curar no sábado? Aí Jesus responde para ele: se é lícito? E aí ele começa a olhar para a multidão, para aquelas pessoas que estão lá. Aí Jesus Cristo olha para um, olha para outro, e adivinha quem Jesus Cristo escolhe? É eu? Jesus Cristo olha para aquele que está lá calado, quietinho, com a mão no bolso, falou: rapaz, vem aqui para o meio. Ele deve ter olhado para aquela situação que ele estava, ele com a mãozinha no bolso, aí fez igual aquele cara da escolinha do professor Raimundo, falou: é eu? Aí ele: é você mesmo, vem para cá, pô, eu quero falar contigo. Aí falou: ai meu Deus do céu, já me achou aqui de novo? Mas eu estou aqui quietinho, caladinho, estou nem falando com ninguém, vim aqui para a igreja só mais um dia. Aqui, queridos, existe algo que Deus deixa guardado para o meu e para o seu coração, porque a maioria das vezes, queridos, a gente só quer vir para a igreja, vir, sentar, ir embora, fazer o nosso rito, cumprir aquilo que Deus... Mas Deus, quando olha para você, Ele já sabe do problema que você tem. Deus já sabe como você chegou na casa dele. Deus já sabe o jeito que você está aqui. E aquele homem, então, Jesus Cristo olha para ele e fala: olha, vem aqui para o meio. Entenda bem que Jesus Cristo não fala para ele: ó, vem aqui para o meio que eu vou fazer tal coisa. Jesus Cristo chama aquele homem para o meio. E aí a pergunta que eu te faço é: que promessa aquele homem tinha? O que Jesus Cristo falou para ele? Vem aqui para o meio que eu vou fazer tal coisa. Jesus Cristo não promete nada para aquele homem. Ele só olha para aquele homem e fala: olha, vem aqui, que eu quero falar contigo. E aquele homem, quando Jesus Cristo chama, ele prontamente obedece o que Jesus Cristo falou com ele. E aí, queridos, existe um recado do céu, do reino de Deus para mim e para a sua vida. Existem certos momentos que Deus pede certas coisas para mim e para você que a gente não entende por quê. Aquele homem estava ali, quieto, calado. Jesus Cristo falou: vem para o meio que eu quero falar contigo. Queridos, existem certas horas que Deus vai falar contigo que você não vai entender o que Ele quer. Você não vai entender o que Ele está requerendo, mas você vai obedecer.
obedecer, querido. Porque aquele homem não tinha promessa. Aquele homem não tinha um porquê ir para o meio. A única razão que ele tinha era atender à vontade de Cristo. Amém. Existem certos momentos que Cristo requer de nós uma fidelidade que é tal qual esse homem. A gente não entende porque Cristo está pedindo, mas a gente obedece. A gente não entende o comando que Ele está nos dando, mas a gente obedece. Ele fala, vem para o meio, porque aqui no centro é onde está a minha vontade. Ele poderia ter falado, vem aqui para o meio, e ele pegar o caminho da rua, pegar a porta e ir embora. Mas quando nós vamos para o centro da vontade de Cristo, quando nós cumprimos a vontade que Ele tem para a minha e para a sua vida, mesmo sem entender, igual você fez nessa manhã, que veio até a casa do seu pai sem entender muito bem o que você estava vindo fazer aqui, mas você estava cumprindo a voz do Cristo que te falou, vem para o meio, vem para o centro da minha vontade, vem fazer para o que eu estou te chamando, cumpre aquilo para que eu te resgatei. Porque, queridos, quando você começa a fazer a vontade de Deus, existe algo reservado do reino dos céus para a minha e para a sua vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer à voz de Deus que nos dá um comando, queridos. Nós demos uma salva de palmas ao Senhor, nós temos que obedecer aquilo que Deus está falando para a gente. Aquele homem, ele vem aqui para o meio, ele poderia falar, para quê? Vem aqui para o meio. Ah, não vou não. Não. Chama a outra aí. Vem aqui, rapaz, eu quero falar contigo. Não vou não. Não. Tem mais o que fazer. Depois daqui eu vou para a Feira da Glória, vou comer um pastel ali, não vou agora para o meio de lugar nenhum não. Vai que esse Cristo me chama, me deixa aqui até 5 horas da tarde. Não vou não. Mas quando Cristo chama aquele homem faz a vontade daquele que o está chamando. E não vai muito longe. Ele chega para aquele homem, quando ele está no meio da roda, e fala assim para ele, estende tua mão aí. Me mostra a tua mão aí. Aí, não vou. Ele podia falar, não vou mesmo. Estou aqui com a minha mão no bolso, escondendo esse problema que eu tenho, e você quer que eu mostre o meu problema? É, Deus. Seu Jesus, com todo respeito e admiração, a fama que eu tenho ouvido do Senhor, não vai ter como não. Eu vou voltar lá para o meu lugar, não vai, fica para próximo, não vou tirar minha mão do bolso mesmo. Porque aquele homem não queria mostrar o problema que ele tinha. Ele não queria colocar diante de Cristo a mão ressequida que o transformava em indigno de estar naquele lugar, naquele dia, naquela hora, na presença do Deus a quem ele servia. Seria assim como nós trouxéssemos de maneira lúdica para os nossos dias, Jesus falasse para ele assim, ó, me mostra o teu problema aí. É como se nós estivéssemos aqui, no meio da igreja onde nós estamos, e aí ele chegasse, por exemplo, e falasse assim, olha, me mostra esse maço de cigarro aí que você fuma todo dia. Mas pastor, estou na igreja, não posso fumar não, pô. Tá doido? Tá escondendo isso aí porque eu sei que você tem. Por mais, queridos, que aquele homem estivesse escondendo aquela mão dentro do bolso dele e ninguém estivesse vendo, existia um que não só estava vendo, como já sabia daquela mão dele. Aquele homem que ali estava, ele podia, durante muito tempo, ter enganado as pessoas daquela comunidade escondendo a mão dele. Mas o Deus que estava no céu sabia aquilo que ele carregava. Assim como Deus sabe também o que eu tenho carregado dentro do meu bolso, escondidinho, quando eu venho para a igreja. E aí nessas horas, querido, o calo aperta, o cinto fica mais fechado, mas olhe para cá só um instante. Porque, queridos, aquilo que de repente você olha e que você sabe que te torna indigno de chegar na presença do Deus a quem você serve, eu posso ouvir um misericórdia por conta disso, é algo que você tem
e que você esconde no seu bolso. É algo que seu irmão que está aí do seu lado tem também, mas que ele mantém escondidinho no bolso dele. É algo que eu tenho também, mas que eu mantenho escondidinho aqui dentro do meu bolso. Que de repente, se você soubesse o que me torna indigno, você olharia para mim e falaria: você, pastor? Você, se soubesse o problema que seu irmão aí do seu lado enfrenta, você olharia para ele e falaria: você, diaconisa da casa do Senhor? Você, se soubesse do problema, você fala: ah, você não é crente não. Com esse problema aí que você tem, você não é não. Mas, queridos, entenda bem, aquilo que você chama de problema, Jesus Cristo chama de milagre, queridos. A carta de Paulo, ela fala uma série de coisas. Aquele que rouba, aquele que mente, aquele que pratica alguns atos, aqueles que tem isso, aquele que tem aquilo. Todos esses não são dignos de se apresentar na presença de Deus. Mas Paulo também continua falando o seguinte: todos esses que têm esse problema, têm a solução em Jesus Cristo de Nazaré. Todos esses que têm uma mão ressequida, estende a mão aí para ver o seu problema. Todos esses que têm algo que torna indigno, a solução para o seu problema, a solução para aquilo que te torna indigno, a solução para aquilo que te torna impuro, a solução para aquilo que te afasta em Deus, seja bebida, seja cigarro, seja vício, sejam coisas ilícitas, a solução para isso tudo está em Jesus Cristo de Nazaré. Então, ainda que você tenha algo que te torne indigno na presença desse Deus, Jesus Cristo quer ver o seu problema, Jesus Cristo quer saber o que é, porque nele há a solução. E quando Jesus Cristo fala para ele: me mostra o teu problema, aquele homem mostra o problema diante de Cristo. Eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei qual é o pecado que te assedia, eu não sei qual é aquilo que tem te aprisionado, mas, queridos, nessa manhã, se você fizer um voto, se você apresentar diante de Deus essa sua mão aí ressequida, que te aprisiona, que deixa a tua adoração distante de Deus, que te coloca na sua mente um sentimento de culpa e acusação do diabo diante de Deus, se você apresentar, Ele é poderoso para te purificar. E eu não estou te ouvindo dando glória aí para o Deus a quem você serve. Existe um Deus que te lava, existe um Deus que te cura, e existe um Deus que te fala: me apresenta o teu problema, porque eu tenho a restauração para a sua vida. A palavra de Deus continua falando que aquele homem estende a mão que está ressequida, e que por um milagre, por algo sobrenatural, aquela mão é restaurada na presença de todos. Queridos, aquilo que você chama de problema, Deus chama de milagre. Eu posso ouvir um glória. Aquilo que você chama de pecado, Jesus Cristo chama de libertação. Eu posso ouvir um aleluia. E aquilo que você chama de afastamento de Deus, Deus te chama e te diz: isso é testemunho para a glória do Senhor Todo-Poderoso, a saber, Jesus o Cristo, o eterno e poderoso El Shaddai, queridos. Isso que você olha hoje e que te distancia de Deus é algo que Deus quer trabalhar e é algo que Ele quer restaurar na sua vida. Nós não estamos aqui nessa manhã querendo passar pano nas coisas que existem, queridos. Nós não estamos querendo aqui chamar pecado de acerto. Porque, querido, pecado ainda é pecado. E ponto. Não tem para onde correr. Não tem muito para onde ir, não, gente. É assim que funciona. O errado é o errado. E o certo é o certo. A diferença, queridos, é que aquilo que te aprisiona tem a libertação em Jesus Cristo. Amém. Aquele homem, ele poderia ter se colocado naquela situação que ele estava e falar: não, vou ficar aqui na minha. Vou continuar do jeito que eu estou. Mas Jesus Cristo olha para ele e fala assim: olha, existe algo aí que você tem guardado, que tem motivos para se afastar da minha presença. Mas me mostra aí. Me mostra essa razão. Ah, queridos, se nós entendêssemos que aquilo que nos afasta de Deus é o principal motivo da nossa aproximação para o Deus a quem nós servimos. Deixa eu te dar um exemplo, mais uma vez. A gente parte para o brando para a gente poder partir para o maior. Vamos supor o cigarro, por exemplo. O cigarro é algo que nos afasta, o vício é algo que nos afasta da presença de Deus.
Mas esse vício que nos afasta, ao mesmo tempo, é a motivação que nós temos de nos aproximarmos cada vez mais desse Deus. Porque se não for a Deus a operar para que nós possamos nos livrar disso, não existe o que possa nos libertar. Quem nos liberta do cativeiro, é o Cristo. Quem muda a nossa mente é Cristo. Quem muda os nossos costumes é Cristo. Ou seja, aquilo que nós fazemos nos afasta de Cristo, mas nós havemos de correr para a presença do Cristo a quem nós servimos, porque só nele está a libertação para esse problema. Não existe para onde correr. Ao mesmo tempo que nós não temos para onde correr, nós só temos um lugar para correr. A palavra de Deus diz que aonde eu vou me esconder da face de Cristo, se eu desço ao mais profundo abismo, Ele está lá, se eu subo ao mais alto monte, Ele está lá também. Então, queridos, aquilo que nós fazemos, que é errado, que é pecado, ao mesmo tempo que nos afasta, é a mola motivacional que nós temos de nos aproximarmos da presença do Deus a quem nós servimos, queridos. Porque é Ele que salva, que cura e que liberta o ser humano das cadeias que aprisionam. E não existe nada que possa fazer isso por você e por mim. Não existe cura, não existe libertação, não existe sequer algo na medicina que possa fazer algo. Entendo que muitos baseiam a sua fé na ciência que existe, e nada contra a ciência. Absolutamente nada contra. Mas nós vemos, vezes após vezes, pessoas que dão entrada no hospital com determinado tipo de problema, e sobre aquelas pessoas é ministrada um determinado tipo de medicamento. E uma vive e a outra morre. Por quê, queridos? Se Deus não operar naquela situação, não existe nada que dê jeito. Então, tudo, querendo ou não, nós estamos balizados e alicerçados em Deus, queridos. Ou seja, aquilo que nos afasta é a causa de nós nos aproximarmos de Deus. Aquele homem tinha uma mão ressequida que ele escondia dentro do bolso dele, que falava, olha, você não pode. E foi aquilo que aproximou ele de Deus, e Deus falou, olha, você pode. Amém. A palavra nos garante que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, queridos. E aquele homem, ao olhar para ele, falou, logo eu que sou tão indigno, que tenho essa mão problemática, logo eu, você está me chamando? Porque Jesus Cristo olhava para ele e falava, olha, você aí vê um problema, mas eu vejo um instrumento na minha mão para a manifestação da minha glória. Você vê um problema, mas eu vejo algo do sobrenatural agindo. Você vê alguém que não tem jeito, mas eu vejo algo que pode ser pela manifestação da minha glória acontecer. Porque, queridos, você pela sua força não ia conseguir, mas quando Deus entra na sua vida, eu posso ouvir um glória, Ele muda a sua história. Quando Cristo começa a operar, eu posso ouvir um aleluia, Ele muda o seu caráter, a sua natureza. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida com fogo, ele purifica aquilo que homem nenhum pode fazer. Então, queridos, não entenda aquilo como que o diabo tem apresentado para você como objeto de afastamento. Quando ele chega para você falando que você faz isso, aquilo ou aquilo outro, você apresenta para ele, para o acusador, o habeas corpus que você recebeu, que é o sangue do Cordeiro, que te dá liberdade de se aproximar do Deus que é todo poderoso. Verdadeiramente você não pode, mas por conta do sangue do Cordeiro, você pode, querido. Entenda bem algo especial. Dê uma salva de palmas ao Deus. Mas aquele homem, ele teve a mão dele restaurada. É o que Deus tem como objetivo na minha e na sua vida. Amém. Restaurar aquilo que foi perdido. Amém. Restaurar. Fazer direito de novo. Colocar as coisas no seu devido lugar. E essa libertação, ela só está
disponível para aqueles que se colocam debaixo da vontade que Cristo tem para a vida deles. Vem para o meio e me mostra o teu problema. Vem para o meio e me mostra aquilo que te faz indigno. Vem para o meio, porque eu quero restaurar a sua vida. Vem para o meio, porque eu quero fazer coisas novas na sua vida. Vem para o meio, porque hoje você veio para cá crendo que ia acontecer uma coisa, mas vai acontecer outra. Vem para o meio, porque existe restauração para a sua vida. Vem para o meio, porque existe testemunhos para aquilo que Jesus Cristo vai fazer na sua vida. Entenda que o milagre ele acontece ali naquele lugar. E no verso de número 14, você leu junto comigo que saindo dali, aqueles que entendiam dos livros conspiravam para matar. Conspiravam para contrariar aquele milagre que havia sido operacionado naquele lugar. O que a palavra de Deus está te dando como alerta é que o milagre um dia chega. Posso ouvir um aleluia por conta disso? A restauração para aqueles que se colocam debaixo da vontade do nosso Pai, ela é operada na sua vida. Eu posso ouvir um glória? Mas tem gente que não se satisfaz com ela. E não satisfeito em não se satisfazer, ficam confabulando como matar aquele milagre. Se você não sabe, existe um reino, que é o reino das trevas, que quando vê a sua vida prosperando, ele não fica agradável. E aí ele fica conspirando, procurando como te matar. Me matar? É, te matar. Olha como você é importante. Ó. Tem gente conspirando para te matar. Porque eu não sei se você sabe, mas isso é uma boa notícia. Você é um milagrinho com duas pernas. Amém. Graças a Deus. Olha para esse milagrinho com duas pernas aí do teu lado. Aí, ó. Tá meio esquisito, mas é um milagrinho. Ele é um milagrinho, ela é um milagrinho. Já era para estar morto faz mó tempão. Já era para casa ter pegado fogo, ó, tem mó tempão. Já era para ter tido um piripaque, ser atropelado há maior tempão. Mas, queridos, a palavra nos garante que o diabo ele anda ao derredor daqueles que o servem, buscando a quem tragar. O diabo ele tem dois trabalhos: tramar e se frustrar. Tramar e se frustrar. Porque aquele que te guarda não dorme nem dormita. Aquele que está junto contigo não passa nada desapercebido aos olhos dele. Pode ter polícia, governador, mas quem te guarda de verdade é o Deus a quem você serve. Então, querido, existem aqueles que conspiram contra a sua vida. Eu posso ouvir um misericórdia por conta disso, mas por ele tem 7 caminhos para ele voltar pelo mesmo que eles vieram. Porque, queridos, aquele que te guarda, por mais que conspirem como te matar, existe um milagre que está transcorrendo, e esse milagre é a sua vida, porque de repente já era para você estar morto, mas você está vivo. Posso ouvir um glória? Já era para você não estar mais aqui, mas você continua insistindo e persistindo. Então, ainda que o inferno inteiro se levante contra a sua pessoa, existe um Deus que te guarda, existe um Deus que é contigo, e enquanto ele estiver te guardando e houver planos dele para a sua vida, você continuará de pé. E vai erguendo a sua mão aí dando glória, porque existe um Deus que te guarda, e a sua história só termina quando Deus falar que já terminou. A sua mão está escrito, a sua história está escrita na palma da mão do Deus a quem você serve, e é Ele que te guarda. Por mais que conspire, por mais que trame, a sua história só termina quando Deus te chamar de volta. E no dia que Deus te chamar de volta, você vai salmodiando, você vai glorificando, você vai adentrar pela aquele lugar que Deus te prometeu, que é uma rua de ouro, que é um lugar prometido, a saber, o reino, o Cordeiro Santo irá te receber. Então, querido, fique tranquilo e vai glorificando aí, porque por mais que confabulem, por mais que tentem, por mais que atentem, existe um Deus que te guarda, e a sua história está debaixo da mão daquele que não dorme e nem dormita, a saber, o Deus Todo-Poderoso, querido. Dê uma salva de palmas. Queridos, hoje estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é um momento que um monte de gente olha para você e fala assim: ah, tu não pode não.
Ceia? Ah, tu vai cear? Tu vai cear? Você não pode cear não, rapaz. Ô moça, você não pode cear não. Tu é doido de cear? Tu quer beber aquele negócio cair morto para trás? Que vai descer, o negócio vai te queimar com fogo. Entenda bem, não estou falando aqui de um evangelho permissivo, que sábado de noite você está na Lady Gaga e domingo de manhã você está ceando na igreja, porque ainda existe uma separação entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém. Graças a Deus. O que eu estou falando é que existe um cordeiro que se entregou por você, amém, que busca a santidade e a santificação, mas que de vez em quando peca. Veja você, acontece na vida do crente. E sobre o crente, eu não sei se você sabe, mas sobre o crente é pior. O pessoal xinga a gente de vez em quando. Ah, você não diz que é crente? Ah, você, pastor, está fazendo isso aí? Tu não pode nem passar sinal vermelho depois das 11. Você passa sinal vermelho, ô pastor, haha, tá passando sinal vermelho, aí você tá lá muito bem, tá com o teu negócio te sufocando até o pescoço, você fala assim, esse mês eu não vou pagar esse imposto não, mês que vem eu pago, negocio, faço sei lá o que for, pego empréstimo, empurro daqui, puxo de lá. Mas tu não é crente, pô? Vai ficar sem pagar imposto? Tu não é da igreja? Meu Deus. E aí, queridos, entra um espírito de opressão sobre a sua vida, que quando você chega na casa de Deus, eu não posso ceiar não. Como é que você vai chegar à santificação se não houver confissão de pecado? Um dos primeiros passos na vida de quem quer largar o álcool num nível elevado de dependência é ter consciência que é dependente daquele treco. Se a pessoa não tiver consciência, não tem como ela se libertar. E queridos, por mais que existam igrejas que digam que não existe libertação, a vida do crente, dia após dia, é uma batalha e uma libertação que nós vamos enfrentando. E se nós não pudermos nos aproximar do médico dos médicos, confessar os nossos pecados, ter um particular com ele, para que nós possamos abandonar o pecado, amém. Ficou fraco, né? Porque muita voz, pouca voz para muita gente. Vamos de novo. Porque se tiver essa oportunidade de abandonar o pecado, amém, não tem como, querido. E vocês entendem a diferença entre o evangelho super permissivo, que o rapaz sai para Lady Gaga, o rapaz do porte do Nogueira aqui? Existe uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Não estou falando aqui que você é livre para fazer o que você quiser, venha como estiver, fique como está, porque o evangelho ele é transformação de vida. Amém. O que eu estou falando para você nessa manhã é largar diante do Deus a quem você serve. É largar a hipocrisia um pouco de lado e entregar a Deus aquilo que você sabe que te afasta do Deus a quem você serve. E por que eu digo hipocrisia? Não é no seu relacionamento comigo, porque de mim você esconde as coisas. Mas de Deus, você não esconde. E eu falo essa palavra não é com o intuito de acusar. É justamente pelo oposto. É falar, rapaz, Deus já sabe, se conserta. Deus já sabe. Está escondendo, estou escondendo. Está escondendo do pai, da mãe, da esposa, não. Mas de Deus, querido, Ele já sabe. E Ele já te viu. Existe uma história que é contada na Bíblia também do cego Bartimeu, que ele começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele faz uma confusão, ele faz uma celeuma, e aí Jesus olha para ele.
Esse homem não. Ele chegou, ficou caladinho, e foi Jesus que o viu. Jesus já te viu, querido. E isso não é ameaça. É justamente o oposto. É como quando você pergunta, cadê papai? Alguém fala, papai já chegou. Você fala, é mesmo? Que bom. Queridos, o perdão, ele já está vago para você. Só basta você assumir o perdão que já é seu e mudar aquilo que você tem feito. Então, queridos, o Espírito Santo ele te pergunta nessa manhã, qual é o problema que você tem escondido no seu bolso aí, bem escondidinho, e que diz que você não pode? Deus está te convidando a apresentar diante dele esse problema, para que ele possa restaurar a sua vida. E enquanto nossos irmãos estão aqui distribuindo os elementos, querido, que você possa responder ao Deus a quem você serve, tira essa mão aí do bolso, estende a tua mão na direção de Deus, coloque em prática a alcunha de filho na presença do Pai a quem você serve. Aquele homem tinha algo que deixava ele distante da presença de Deus, que era a mão ressequida. E aí Deus falou, me mostra aí o que te mantém distante de mim. Deus nessa manhã ele chega para você e fala, olha, o que é que tem te afastado da minha presença? O que é que você sabe que te torna indigno de participar? O que é que você sabe que te torna distante da presença do Deus a quem você serve? Deus te diz nessa manhã, me apresenta aí. Ah, queridos, vamos deixar de lado. Vamos falar aqui diretamente o português claro. Me apresenta esse maço de cigarro aí, me apresenta essa bebida. Me apresenta esse relacionamento, me apresenta essas contas. Me apresenta aquilo que te torna distante. Me apresenta aquilo que te faz ficar tão longe de mim. E me entrega. Estende aí diante de mim o teu problema. Estende aí diante de mim aquilo que te torna distante da minha pessoa. Mas não deixa mais guardado aí dentro do bolso, não. Não deixa mais escondido das pessoas, porque eu, o teu Deus, já sei. Hoje é manhã de restauração, queridos. Hoje é manhã de adentrar na presença desse Deus do jeito que nós somos. Hoje é manhã de nós chegarmos de repente diante desse Deus, como o filho pródigo chegou e falou, Pai querido, eu pequei, Pai. Deus querido, eu errei, Pai. Eu não sou digno. E a bem da verdade é que nós não somos verdadeiramente dignos. Pai querido, eis aqui o teu pão, Senhor, que simboliza o teu corpo moído na cruz do Calvário, Senhor. Entregue como sacrifício, Senhor, pelo meu pecado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Recebe-nos, Deus, e nos restaura, Pai, para louvor da tua glória, porque, Deus, se não for por ti, Pai, o que será de nós, Senhor? Se não for por ti, Pai, o que será de nós, Pai? Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa-nos, Senhor, derrama sobre nós, Pai, do teu perdão que já é nosso, Pai. Mas nos faz, Pai, nos faz tomar posse desse perdão em nome de Jesus, poder participar do pão. A Ele a glória. Pai querido, eis aqui, Pai, o cálice que simboliza, Senhor, teu sangue vertido, Pai, na cruz do Calvário, Senhor. Rendemos a Ti toda a glória, Pai. Rendemos a Ti todo o louvor, Senhor. Rendemos a Ti toda a adoração, Pai. Que a Tua graça seja derramada sobre nós nessa manhã, Pai.
nos perdoando dos nossos pecados, Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, e nos dá uma nova oportunidade para louvor da Tua glória, Pai. Poder participar do cálice em nome de Jesus. Se coloque de pé aí no seu lugar. Mas se coloque de pé, exaltando ao Cordeiro que é digno. Se coloque de pé, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Glória, glória, glória a Deus. Porque Ele te deu o perdão. Dê a mão para esse irmão que está aí do seu lado nessa manhã. E a Ele a glória. E a Ele a glória, e a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Deus querido, Pai amado, eis aqui o Teu povo, Senhor. Eis aqui o Teu povo que carece do Teu perdão, Pai. Eis aqui o Teu povo unido em oração, Pai. Cada um, Senhor, se assim eu posso dizer, com um problema, Pai, que guarda dentro do bolso, Senhor. Cada um com algo a colocar diante da Tua presença. Pai, aqui ninguém é melhor do que ninguém, Senhor. Aqui não existem pastores, aqui não existe diáconos nesse momento, aqui não existem obreiros. Aqui existe um povo que carece da Tua presença, Pai. Aqui existe um povo, Pai, que precisa da Tua unção sobre a vida, Pai, para largar, Senhor, certas práticas, Pai. E Deus querido, o Teu perdão está aí entregue a cada um de nós, Pai. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha na vida desse irmão que está à minha direita, Pai. Trabalha derramando da Tua presença, trabalha derramando da Tua unção, Pai. Trabalha derramando aquilo que só o Senhor pode fazer sobre essa vida, Pai. Trabalha sobre esse irmão do meu lado direito que precisa e carece do Teu perdão. Trabalha sobre a vida desse irmão, Pai. Trabalha sobre a vida daquele que precisa de um toque Seu, Pai. Trabalha sobre a vida desse irmão que está do meu outro lado, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu perdão, da Tua glória, da Tua misericórdia sobre essa vida, Pai. Deus querido, nós carecemos da Tua presença, Pai. Nós carecemos do Teu toque, Senhor. Nós carecemos da Tua unção, Pai. Nós necessitamos do Teu parecer sobre nós, Pai. Nós necessitamos sobre essa vida do meu irmão que está desse lado, Pai, que o Senhor opere da Tua presença e da Tua provisão, Pai. Nós exaltamos ao Cordeiro Santo, nós erguemos as nossas mãos ao céu nessa manhã, Pai, para glorificar, Senhor, para exaltar aquele que é o Cordeiro, que é santo de todo louvor, que, Senhor, que opera, que derrama, Pai, da Tua presença sobre essa manhã nesse lugar, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa, Deus, trabalhar sobre a vida de cada um que aqui está, derramando do Teu perdão, Pai, derramando da Tua presença, Pai, derramando da Tua unção, Pai, derramando do Teu poder, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso meio, Pai. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Despede Teu povo debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, Senhor.
Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: Amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.